Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Que coisa boa é trazer ao seu coração uma das mensagens mais belas da Bíblia no programa Verdade e Vida de hoje. O programa tem a ver com paz, graça e glória. E vamos basear esta mensagem em Romanos, capítulo 5, versos de 1 a 5. Vamos ouvir a leitura desse texto. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Há um consenso entre os estudiosos de que a carta aos Romanos é o monumento teológico mais robusto de toda a Bíblia. Alguém já chamou a carta de Paulo aos Romanos como a cordilheira do Himalaia de toda a revelação bíblica. Romanos é o manifesto cristão, é o Evangelho segundo Paulo, é a obra teológica mais destacada e conhecida no mundo. Nesta carta, o apóstolo Paulo vai tratar da gloriosa doutrina da justificação pela fé, dizendo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos acesso a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E ele aqui traz para nós 3 frutos da justificação pela fé: paz no passado, graça no presente, glória no futuro. Mas antes de destacar esses 3 frutos, vamos olhar um pouquinho mais sobre o que é justificação pela fé. A justificação não é um processo, é um ato exclusivo de Deus. Não há uma pessoa mais justificada do que a outra. Justificação é um ato de declaração do reto e justo juiz a nosso respeito. Não é uma obra que é feita em nós, mas uma obra que é declarada acerca de nós. É feita no tribunal de Deus, essa declaração. Quando Deus, em virtude da justiça de Cristo, é imputada a nós, Deus nos declara justos diante do seu tribunal, porque o justo, morrendo pelo injusto, quando o injusto crê no justo, o injusto é declarado justo pela justiça do justo juiz. Ficou um pouco embolado, parece? É isso mesmo. Deus justifica aquele que crê no Senhor Jesus. Como se Deus puxasse a sua ficha lá no tribunal do céu, e está escrito assim: já nenhuma condenação a mais para aqueles que estão aqui em Cristo Jesus. Não só seus pecados são perdoados, mas toda a justiça de Cristo está depositada na sua conta. Isto é justificação. Você recebe este benefício pela fé. Você crê e você se apropria pela fé desta obra salvadora de Cristo Jesus, realizada na cruz em seu favor. Então vem os frutos. O primeiro fruto é paz com Deus. Veja que não é paz de Deus, é paz com Deus. Paz com Deus não tem nada a ver com sentimento, estou me sentindo tão bem hoje. Não, paz com Deus significa que você, no momento que você creu no Senhor Jesus, você foi reconciliado com Deus. Não tem mais barreira entre você e Deus, não tem mais muro de separação entre você e Deus, você foi aproximado de Deus, reconciliado com Deus, você tem a paz com Deus. Agora você não é réu, agora você é filho, agora você está pacificado com Deus. Essa é a
Primeira verdade é o primeiro fruto. O segundo fruto é livre acesso à graça. E aqui está num termo grego que significa continuamente, constantemente, você tem livre acesso a esta graça na qual estamos firmes. Então, você tem paz no passado, tem graça no presente. Ou seja, você não precisa mais de que alguém seja intermediário para levar você até Deus. Não precisa de um sacerdote humano. Você tem livre acesso. Esta palavra era a mesma, por exemplo, para um filho do rei, que não precisava de bater continência para os seguranças, mas ele tinha livre acesso à sala do trono. Você que creu no Senhor Jesus, tem livre acesso à presença de Deus. Você é um sacerdote real. O caminho foi aberto, um novo e vivo caminho. O véu do templo rasgou de alto a baixo. Agora não tem mais barreira, agora não tem mais intermediário. Agora você tem livre acesso a esta graça por intermédio de Jesus Cristo. Ele é o mediador, Ele é a ponte, Ele é a escada que liga a terra ao céu. É por meio dele que você chega diretamente a Deus, na sua casa, no seu trabalho, na sua cama, lá na sua viagem, onde quer que você esteja, em qualquer hora, em qualquer lugar, você tem livre acesso a esta graça, livre acesso ao trono do Pai. Mas agora vem o terceiro fruto, paz em relação ao passado, graça em relação ao presente e glória em relação ao futuro. Nos alegramos, nos exultamos na esperança da glória de Deus. Você não tem mais medo do amanhã, você não tem mais medo do futuro, você não tem mais medo da morte, você não tem mais medo da eternidade. Agora você não tem mais dúvidas ou incertezas. Agora você tem convicção. Como o apóstolo Paulo mesmo disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque para mim morrer, diz o apóstolo Paulo, é deixar o corpo e habitar com o Senhor. É partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. É a certeza de que você vai para a casa do Pai, para o paraíso, para o seio de Abraão, para a Nova Jerusalém, para o céu, para um lugar de bem-aventurança eterna. Então agora você tem segurança do amanhã, você tem plena convicção, como disse Dwight Lyman Moody na hora da sua morte, afasta-se a terra, aproxima-se o céu, eu estou entrando na glória. A convicção deste homem. Foi como Dr. Mark Lloyd Jones, médico da família real e pastor por tantos anos da abadia de Westminster, em Londres, quando lidando com câncer na sua fase terminal, ele disse para sua família, não orem mais pela minha cura, não me detenham da glória, não me detenham da glória. É aquilo que o próprio Jesus na cruz disse para o Pai, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aquilo que Estevão, sendo apedrejado, disse, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. É segurança, é convicção, é certeza da glória. São frutos da justificação pela fé. Mas Paulo vai dizer, e não apenas isto, mas nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança, e a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito que nos foi outorgado. Em outras palavras, o fato de você ser justificado pela fé, traz para você não apenas garantia da eternidade, mas vitória nas lutas do aqui e do agora. Paulo não é um masoquista, ele não gosta de sofrer, ele não aplaude o sofrimento, mas ele diz, nos gloriamos nas próprias tribulações, nesse peso que parece que esmaga você. Não alegria no sofrimento pelo sofrimento, mas naquilo que o sofrimento
produz na sua vida, porque a tribulação produz perseverança. E a palavra perseverança, na língua grega, significa paciência triunfadora. Não aquela paciência do estoico que trinca os dentes até a tempestade passar. Não. É saber que se você está passando por uma luta, Deus tem um propósito nisso. Deus está nesse processo transformando você à imagem de Cristo Jesus. E ele diz, a perseverança produz experiência. E significa que Deus não quer que você tenha apenas uma fé de segunda mão, não apenas ter um avô crente, um pai crente, mas você não tem essa experiência, não. Deus quer que você tenha a sua própria experiência com Ele. Deus quer que você o conheça na intimidade. Deus quer que você experimente as riquezas insondáveis da sua graça e da sua misericórdia na sua própria vida. E ele conclui assim, a experiência produz esperança, não uma esperança vaga, uma esperança garantida, segura, sólida, granítica, firme. E ele diz assim, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. Quando você entende e se apropria desta verdade gloriosa da justificação pela fé, você tem uma experiência profunda do que significa o amor de Deus por você. É um amor abundante, porque ele é derramado em seu coração. É um amor imerecido, porque Deus amou você e a mim quando nós éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Mas ainda é um amor provado. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a glória desta doutrina da justificação é que ela traz paz em relação ao passado, graça em relação ao presente, glória em relação ao futuro, e ela traz também para você o fortalecimento nas experiências difíceis da vida, tribulação produzindo perseverança, perseverança produzindo experiência, experiência produzindo esperança, e a esperança que não confunde, porque o amor de Deus, que é abundante, que é imerecido e que é demonstrado, vai jorrar na sua vida e através da sua vida. Hoje você pode desfrutar desta verdade na sua vida, se você crer no Senhor Jesus, porque a justificação é pela fé em Cristo Jesus. Eu vou orar por você. Deus amado, nós te agradecemos pela riqueza insondável da tua palavra e te pedimos que tu abras os olhos do nosso coração para entendermos essas verdades e nos apropriarmos delas, a fim de que desfrutamos também de paz, de graça e de glória. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.